Bem-vindo ao canal Físico Lógico. Aqui é o professor Ronan e hoje a nossa aula será sobre as formas de eletrização. É muito provável que você já tenha experimentado a desconfortável sensação de tomar um leve choque ao encostar na porta do carro ou mesmo ao tocar em uma pessoa ou em algum objeto que aparentemente não deveria dar choque, porque ele não está ligado a uma corrente elétrica. Com certeza, pelo menos uma dessas situações já aconteceu com você, né? Já parou para pensar também por que acontece raios e relâmpagos em uma tempestade? Aliás, tem diferença entre relâmpago e raio? Quantas perguntas! Então, onde encontrar respostas a todas essas perguntas, né? A melhor forma de compreender todos esses fenômenos é buscar respostas na eletrostática. Nas últimas aulas, vimos que toda a matéria é composta por unidades fundamentais chamadas de átomos. Vimos também que o átomo é formado por subpartículas chamadas prótons, elétrons e nêutrons. Hoje, vamos estudar as interações atômicas que podem provocar a perda ou ganho de elétrons para o átomo de um corpo. Nós já vimos que quando o átomo de um corpo perde ou ganha elétrons, ele fica eletrizado. Só que há três formas de eletrização: por atrito, contato e indução. A eletrização por atrito foi o primeiro processo de eletrização conhecido. Por exemplo, se atritarmos uma seda com vidro, desde que os dois estejam neutros e compostos por substâncias de naturezas diferentes, eles serão eletrizados. Isso ocorre porque alguns elétrons de um dos corpos podem se desprender, e quando isso acontece, são transferidos para o outro. Dessa forma, um fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Aí vem uma pergunta: o que vai definir qual material ganha e qual perde elétrons durante esse processo? Existe uma ordem de prioridade entre os materiais, chamada de série triboelétrica. Vamos conferir então alguns materiais. Aquele que estiver mais próximo da extremidade positiva da série quer dizer que perdeu elétrons. Esse vai ficar carregado positivamente. Da mesma forma, aquele que estiver mais próximo da extremidade negativa da série significa que ganhou elétrons. Esse então fica carregado negativamente. Dessa forma, na tabela, o vidro está mais perto da extremidade positiva, então ele ficou eletrizado positivamente, e a seda mais próxima da extremidade negativa ficou eletrizada negativamente. A outra forma de eletrização é por contato. Por exemplo, quando um corpo negativamente carregado, ou seja, que possui um excesso de cargas negativas, entra em contato direto com um corpo neutro, parte de suas cargas são transferidas para o corpo neutro. Essa transferência ocorre porque as cargas em excesso possuem mesmo sinal. Assim, elas se repelem, tendo de se afastar o máximo de si. No fim do processo, podemos observar que ambos os corpos têm um excesso de cargas negativas, ou seja, estão negativamente carregados. Esse mesmo processo ocorre com um corpo eletrizado positivamente e outro neutro. Só que nesse caso, não são os prótons que se transferem para o outro corpo, porque sabemos que estão presos no núcleo atômico. Nesse caso, alguns elétrons do corpo neutro foram transferidos para o corpo eletrizado, atraídos pelo excesso de cargas positivas. Esse processo deixou ambos os corpos deficientes de elétrons, ou seja, positivamente carregados. Você deve ter notado nas imagens que as cargas estão sempre distribuídas uniformemente pela superfície das esferas. Isso ocorre porque em corpos feitos de materiais condutores, onde os elétrons têm total liberdade para se mover e se afastar ao máximo uns dos outros. A eletrização por indução é diferente.
porque ocorre sem que haja contato direto entre o corpo carregado e o corpo neutro. Tá, mas como isso acontece? Quando eu tenho duas esferas condutoras se tocando, elas formam um único condutor neutro. Se aproximarmos um bastão negativamente carregado da esfera A, as cargas negativas presentes por repulsão vão tentar se afastar ao máximo do bastão, e as positivas se aproximarem ao máximo. Dizemos assim que o corpo está polarizado. Assim, a esfera A fica positivamente carregada e a esfera B fica negativamente carregada. Se as esferas forem separadas, sem que o bastão se afaste de A, e só depois o afastarmos, a esfera A estará carregada positivamente, a esfera B estará carregada negativamente e o bastão continua com sua carga que tinha no início. Parece algo bastante teórico, né? Fique sabendo que a eletrização por indução acontece a todo instante na natureza. Por exemplo, as nuvens carregadas, elas induzem a eletrização da superfície terrestre, gerando por consequência os raios. Na aula de hoje, conhecemos as três formas de eletrização: atrito, contato e indução. Vimos que após o atrito entre dois corpos neutros de substâncias diferentes, um corpo fica eletrizado positivamente e o outro negativamente. Após o contato entre o corpo eletrizado e um corpo neutro, as cargas em excesso são distribuídas e compartilhadas entre os dois corpos, ficando assim os dois eletrizados com a mesma carga, que na indução, após o induzido se aproximar do indutor, este fica polarizado e no final do processo ficam eletrizados com cargas diferentes. Vamos resolver agora 3 exercícios sobre esse assunto. Primeiro, considere uma esfera metálica oca, inicialmente com carga elétrica nula. Carregando a esfera com um certo número n de elétrons, verifica-se que, como nós vimos hoje, num corpo eletrizado, as cargas estão sempre distribuídas uniformemente na sua superfície externa, onde os elétrons têm total liberdade para se mover e se afastar ao máximo uns dos outros. Portanto, a resposta certa será a letra C. Exercício 2. Considere duas esferas metálicas idênticas. A carga elétrica de uma é Q e a carga da outra é menos 4Q. Colocando-se as duas esferas em contato, a carga elétrica da esfera que estava no início carregada positivamente fica igual a... Temos aqui então duas esferas idênticas, uma com carga Q e outra com carga menos 4Q. Por serem idênticas, após o contato, as cargas serão distribuídas igualmente entre as duas esferas. Primeiramente, então, precisamos determinar o valor da soma algébrica do sistema, que é Q mais menos 4Q. Q mais menos 4Q é igual a menos 3Q. Como as cargas serão distribuídas igualmente entre as duas esferas, basta então fazer menos 3Q dividido por 2, que é a carga de cada esfera. Os corpos eletrizados por atrito, contato e indução ficam carregados respectivamente com as cargas de sinais. Nós vimos que na eletrização por atrito, quando inicialmente neutros, um deles ficará com carga positiva e o outro com carga negativa. Quando for por contato, um eletrizado e o outro neutro, o corpo neutro vai adquirir a mesma carga do corpo eletrizado. E quando o corpo neutro sofre indução, ele adquire cargas opostas ao seu indutor. Resposta letra E. Se você gostou dessa aula, compartilhe com seus colegas, deixe seu like e se inscreva no canal para assistir às outras aulas. E até a próxima aula!